Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai assistir esse vídeo aí. Vamos a mais um vídeo, mais uma história no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Agora, pessoal, uma história um pouco triste, que eu lembrei agora há pouco, né? Resolvi narrar no canal. É aquela coisa de você gostar muito de uma coisa e de ter aquele negócio, a opinião. Ninguém vai me impedir de fazer tal coisa, ninguém me impede. A raiva sobe tanto que você acaba cometendo um erro muito grave, e foi isso que aconteceu com um indivíduo, com uma pessoa, há muitos anos atrás. Peço desde já para você saber o que aconteceu, o final da história, assista até o fim, dê um joinha, siga o canal, para que o YouTube continue mandando nossos vídeos aí para mais longe, para mais pessoas. E dê o joinha e siga o canal. É o que eu peço a vocês. Então vamos à história, né? No interior do Rio de Janeiro, eu creio que foi na região de Rio Claro, há muitos anos, havia um rapaz que ele gostava de caçar. Antigamente caçar era uma cultura, né? E beleza, eles trabalhavam com roça, com fazenda. E os pais, antigamente tinham outro jeito de ensinar. E os filhos normalmente eram obedientes. E o caso desse rapaz, ele até era, mas ele gostava muito de caçar. E um dia, era um sábado, eles tinham bastante serviço para fazer. O cara disse, né, pro pai: hoje eu vou caçar. Aí o pai dele disse: então, olha, meu filho, hoje você não vai caçar porque a gente tem muita coisa para fazer, então não vai dar para você caçar. E ele falou: eu vou caçar sim, porque eu já fiz um monte de coisa durante a semana, eu vou caçar e ninguém vai me impedir. E aí que é aquela história, né? A gente nunca deve pensar isso, que ninguém vai impedir a gente de fazer alguma coisa, que a gente vai fazer tudo o que pensa, porque na verdade não é bem assim. Vocês vão ver o desfecho triste da história e vão entender o preço que ele pagou também, por ter essa opinião. Eu vou e ninguém vai me impedir. Beleza, ele foi para casa, almoçou, arrumou lá um café, arrumou uma coisa e saiu com uma espingarda. Próximo do curral da fazenda havia uma ponte, a gente falava pinguela antigamente. O pai dele, vendo aquilo, sentiu-se desafiado e nunca pensou que ia acontecer o que aconteceu. Ele se pôs no meio daquela ponte e disse: ô rapaz, você não vai caçar, não vai passar aqui, porque eu não quero que você vai caçar hoje, porque a gente tem serviço, tem mais coisas, e você tem que obedecer seu pai. Dali houve um calor de uma discussão. E o filho pediu para o pai sair, ameaçou o pai, e o pai, não acreditando que o filho ia fazer aquilo, falando. A discussão evoluiu para uma desinteligência entre pai e filho, um crime passional. De repente, o filho, com muita raiva de estar sendo impedido, engatilhou aquela espingarda, né? Quem já caçou sabe que é espingarda. Engatilhou e disparou. A chance de sobreviver com um tiro de chumbo, seja daquela de socar para a boca, seja cartucheira, de perto é muito difícil. É muito difícil, porque não se tem nem como operar. Era uma arma para caça. E ele disparou contra o pai, que tombou ao chão, sem vida. E ele foi preso, passou muitos anos preso. Muitos anos até que não, acho que foram 12 anos. Antigamente o homicídio tinha uma pena aí de 12 até 12 anos, de 4 a 12 anos. Só que não existia essas coisas de saidinha, essas coisas que tem hoje, né? Ele ficou 12 anos preso porque foi um crime grave. Assassinou o pai com um tiro no peito, tipo a queima-roupa, né? A pouca distância. E pagou aí seus 12 anos de cadeia. Essa história, quem me contou ela, é uma história verdadeira, foi minha irmã, que estava nessa cidade um dia e eles pegaram carona com
um caminhão de leite, alguns anos atrás não existia muito, né? E esse senhor velhinho da cabeça branca pegou carona com um caminhão de leite e não tinha nem dinheiro para pagar a passagem de uma distância curta a outra, né? Para ver como é a vida. E ele já tinha terminado essa pena dele, né, com a justiça dos homens, a cadeia há muito tempo. Ele não era ali um bandido, mas ele tinha cometido esse delito aí, que com certeza marcou sua alma pelo resto de sua vida. E o cara deu a carona, conversou com ele chegou até a comentar isso dentro do caminhão, e depois ele afirmou, o motorista afirmou que aquilo tinha sido verdade, né? Aí para você ver até aonde chega a loucura do homem, né? Filho mata o pai porque o pai queria impedi-lo de caçar, né? A gente fala em fim do mundo, muitas pessoas falam, mas os crimes hediondos, onde filho mata pai, pai mata filho, os estupros, essas coisas que nos dá nojo, né? Que nos dá medo, que nos faz arrepender de ser um ser humano, né? Mas isso existe desde o começo do mundo, né? Creio eu que nós temos que deixar Deus e Jesus Cristo habitar nosso coração, porque todos nós, se afastarmos de Deus, temos a tendência de cometer coisas assim, né? Como diz lá no passado que Abel matou Caim e quantos outros aí, né? Tem a passagem do filho do rei lá, acho que do rei Davi, que foi para matar o pai numa guerra e morreu também. Então você vê que isso não é coisa de hoje. Então, meu povo, a gente está vivendo um tempo de quaresma, um tempo de que é um tempo de rezar, né? Rezar, a gente tem que rezar todos os tempos, né? Mas é um tempo que a gente intensifica mais a busca, né? A maioria. Que essa busca seja pro ano todo, para que coisas, histórias tristes como essa, não fiquem aí marcando época em cidades, em regiões aí do Brasil e do mundo. Que Deus nos abençoe. Se você assistiu esse vídeo até o fim, dê o joinha, faça seu comentário e siga o canal Histórias e Fatos que a Vida Conta.